Olá, boa tarde a todas e a todos que nos assistem aqui em Teresina e no resto do Brasil também. Meu nome é Olívia Cristina Pérez, eu sou professora de Ciência Política aqui na Universidade Federal do Piauí e hoje eu vou coordenar esse webinar Diálogos do Ininga, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. A gente vai discutir hoje democracia, mídia e redes sociais, e vai trazer uma professora lá do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai contar com a apresentação da professora Jennifer Azambuja de Moraes. A Jennifer, ela é doutora e pós-doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, lá da URGS, e é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina. Então, a Jennifer vai fazer uma apresentação para a gente sobre democracia, mídia e redes sociais, né, versando sobre cultura política. Depois a gente vai abrir para as perguntas e contar com a colaboração delas. Acompanhe a gente aqui ou falem para acompanhar a gente depois do programa que foi editado, ele vai ficar disponibilizado no YouTube. Jennifer, agradeço muito a participação e é com você. Eu que agradeço, Olívia, uma boa tarde a todos. A questão central que a gente vem trabalhando é sobre a contribuição ou não da internet na qualidade da democracia. Muitos estudos já falaram sobre isso, como Putnam, Pipa-Norris, enfim. Porém, para analisar essa contribuição, nós temos que dar um passo atrás e compreender um pouco sobre a cultura política dos cidadãos, ou seja, os seus valores, as suas crenças, atitudes e comportamentos. Por que isso? Porque a mídia, a internet e as suas redes sociais, elas são apenas um instrumento, e esse instrumento, ele vai ser utilizado conforme as próprias crenças, valores dos indivíduos, né? Então, esses impactos da mídia na democracia, eles dependem da forma como os usuários vão utilizar, né? Ou seja, a internet ela pode ajudar a renovar as instituições e libertar a sociedade de seus legados autoritários. No entanto, para isso, a gente necessita que os cidadãos, nós, né, cidadãos, a gente possa compreender as diferentes maneiras de como a internet se incorpora nos processos sociais mais amplos. Infelizmente, quando a gente dá esse passo atrás para compreender um pouco da cultura política e da cultura política no Brasil, nós vamos avaliar que no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura política apática, né, que é caracterizada principalmente pela falta de interesse na política e nos seus assuntos políticos, pela desconfiança nas instituições políticas, pela baixa participação política, né, o que impacta cada vez mais na própria satisfação com a democracia que esses cidadãos têm, né. E a gente visualiza essa cultura política apática nos estudos desde a década de 1980, realizado pelos professores Marcelo Baqueiro, José Álvaro Moisés, entre tantos outros estudos, né? Então, se nós, brasileiros, de forma geral, somos apáticos, vejam bem, pessoal, não estou falando que todos são apáticos, estou falando de forma geral, a gente vai pegar a população, a grande massa, nós somos apáticos em relação à política. Então, se nós, de forma geral, somos apáticos em relação à política, como que nós utilizamos a internet e as redes sociais? Ao utilizarmos esses novos instrumentos, nossa cultura política, ela está sendo impactada positiva ou negativamente? E, por consequência, como que esse advento das novas tecnologias de informação e comunicação está contribuindo ou não para o que nós estamos vivenciando atualmente no cenário político, né? Principalmente relacionado a essa crise institucional política que a gente vem presenciando, né? A partir desses questionamentos, eu vou dividir a minha fala em 3 partes, tá? Para ao final nós termos um embasamento sobre essa relação entre internet, redes sociais e democracia. Não vão ser respostas definitivas, né? Eu sei que a gente quer respostas que nos guiem sobre o uso da internet, mas não podem ser respostas definitivas e nem prometo isso. Por quê? Porque a gente ainda está vivenciando isso, né, pessoal? Então, ainda virão muitos desdobramentos desse debate em curto a médio prazo. Bom, nessa minha primeira parte da fala, eu quero falar um pouco sobre a influência da internet
na sociedade e na política, a partir da teoria da mobilização e da teoria dos efeitos negativos. Na segunda parte, eu vou falar um pouco mais sobre o próprio processo de socialização política e de constituição de uma cultura política com o uso da internet e das suas redes sociais, trazendo questões como identidade coletiva, polarização política, intolerância política, discurso de ódio e agora, mais recentemente, a própria disseminação de fake news, né? Na última parte, eu quero mostrar um pouco para vocês alguns dados sobre uma pesquisa que nós temos aqui, realizada na URGS, com jovens de 15 a 24 anos, de escolas públicas e privadas aqui no sul do país, nas 3 capitais, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, que foi realizada pelo Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina, o NUPESAL, do qual eu sou pesquisadora, que é coordenado pelo professor Marcelo Baqueiro. Então, vou dividir a minha fala nesses 3 pontos, tá? Para iniciar essa primeira parte da fala, é importante destacar sobre o papel social da mídia, que é o papel de informar. Esse papel ele é fruto da visibilidade pública desses meios de comunicação, o que normalmente é uma capacidade mais temida pelo campo político, né? Que é a visibilidade que os meios têm. E também além de ser muito temida, talvez é a mais importante do ponto de vista de uma sociedade democrática. Nós precisamos estarmos bem informados, né? Para ter uma democracia de qualidade. Na ciência política, apesar dos trabalhos sobre os meios de comunicação estarem focados nas eleições e pesquisas de opinião pública, como a gente vai poder ver o estudo do Bourdieu, né, aborda-se também alguns estudos sobre o impacto desses meios de comunicação na consolidação da democracia, construindo 2 perspectivas, e uma perspectiva é a teoria da mobilização e dos efeitos negativos, uma teoria da mobilização, e a segunda é a teoria dos efeitos negativos, né? Tais perspectivas, elas analisam as consequências do uso dos meios de comunicação, e aqui vou falar mais das consequências da internet e das redes sociais, no próprio engajamento político dos cidadãos. Essa teoria que nós temos, conhecida como a teoria da mobilização, ela tem como um dos principais expoentes os estudos da Pippa Norris. Nós vamos ter vários outros pesquisadores, mas a Pippa Norris é o expoente. E aqui no Brasil, na área da comunicação, nós vamos ter como expoente a professora Raquel Recoeiro. Essa teoria da mobilização, nela há uma visão de que a internet, os meios de comunicação e as redes sociais promovem o engajamento cívico e estimulam a participação política. Por quê? Porque, segundo essa teoria, se diminuiria as barreiras da participação política. As pessoas teriam mais facilidade para participar com o advento da internet. Nessa direção, o estudo que a Norris fez em 2000 vai destacar que a internet, já em 2000, né, vejam bem, ela destaca que a internet fortalece a democracia porque ela empodera os cidadãos a se tornarem politicamente mais ativos, né? E os estudos dessa perspectiva trabalham com relação positiva entre o uso da internet e o engajamento político, entre o uso da internet e a participação política, por consequência, a constituição de um capital social com níveis mais altos de confiança e também para a própria socialização política dos indivíduos. A Norris ela vai apontar, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que é o estudo dela, que há uma relação positiva do uso desses meios de comunicação e do engajamento cívico com a participação política. Ela conclui que isso é devido a um ciclo virtuoso, né, que há predisposição do indivíduo por assuntos políticos, ele se interessa por assuntos políticos, e ao ter contato com a internet, ele aumenta esse interesse por política, estabelecendo, então, uma predisposição maior para o engajamento na política, e, por consequência, isso seria um efeito positivo para a nossa democracia. Essa relação positiva, ela existiria, conforme essa perspectiva, pelo fato de que a internet amplia o acesso à informação, né? Com a internet, nós visualizamos um amplo acesso de qualquer indivíduo à informação, nós não estamos mais dependentes dos meios de comunicação tradicional, né? E esse amplo acesso à informação faria com que o cidadão, ao estar bem informado, seja capaz de se engajar.
ou para que o já predisposto a participar, aquele que já participa e tem um maior interesse por política, aumente ainda mais seu nível de engajamento. Mas quando a gente pensa nessa teoria da mobilização, no caso brasileiro, isso se torna um pouco problemático. Vejam bem, existe aqui no Brasil não só uma elevada desigualdade social, mas também uma desigualdade de acesso à tecnologia. Então, essa visualização da teoria da mobilização de que aumentaria o engajamento, bom, antes disso, teria que ter um acesso mais igual a essa tecnologia. Nós sabemos que boa parte dos brasileiros tem acesso à internet hoje em dia, nem que seja pelo celular. Mas esse problema, às vezes é só pelo celular e como uma forma de entretenimento que o indivíduo utiliza, e não de informação. Então, sobre essa teoria da mobilização, quando a gente coloca ela aqui para analisar o Brasil, eu penso que a gente não pode afirmar que por acessar a internet, o indivíduo automaticamente será mais ativo politicamente, né? Porque depende do uso que ele faz dessa internet. Porém, eu acho sim plausível dizer que há indivíduos que já são ativos politicamente, eles tendem a aumentar sim o seu engajamento com o acesso à internet, né? A internet nos possibilita muito mais formas de participação facilitadas, né? Por exemplo, hoje a gente pode fazer um abaixo-assinado pela internet, coisa que antes era muito mais complicado, né? Nós podemos participar de debates, nós podemos estar ouvindo vídeos, né, da Câmara, muito mais fácil na nossa casa, e acompanhar. Então, o nível de possibilidades é muito maior do que presencialmente, né? Bom, mas em contrapartida a essa teoria, as pesquisas, a gente vai ter as pesquisas que são da perspectiva dos efeitos negativos, que tem como principal expoente os estudos do Putnam, né? Essa perspectiva dos efeitos negativos trabalha com a relação negativa entre o uso da internet e o engajamento político, devido ao isolamento que essa tecnologia cria e pela forma como ela está sendo usada. Isso vai nos mostrar muito essa questão de que quando a gente está no telefone, a gente baixa a nossa cabeça e só fica ali no telefone, e a gente esquece do mundo que está à nossa volta, de debater com os amigos, com os familiares, e de ter interações sociais com outras pessoas que não seja só pela internet. A gente visualiza isso muito mais nos jovens, né? Então, é mais nesse sentido do isolamento que a tecnologia traz, que essa perspectiva se apega ao dizer que seria uma relação negativa entre o uso da internet e das redes sociais com o engajamento, né? Alguns dos estudos dessa perspectiva, elas destacam que a internet prejudica o engajamento, pois está sendo usada, nesse primeiro momento, para entretenimento e não para informação, como eu já tinha dito. A gente se utiliza muito mais para visualizar o Facebook, ver o Instagram, o que tem de foto, olhar um videozinho engraçado no YouTube, do que muitas vezes para nos informarmos, né? Além disso, essa negatividade que as notícias vinculadas, que a gente vê cada vez mais nas notícias vinculadas, não só na internet, como na TV, nos meios de comunicação tradicional, eles acabam por desestimular ainda mais o interesse que nós, cidadãos, temos na política, né? Se é tudo tão negativo, se é tudo tão ruim, por que eu vou me interessar, né? Então, o Putnam, em um estudo em 2002 sobre os Estados Unidos, ele concluiu, porque aí em 2002 ele trabalhou específico com a TV, ele concluiu que a TV é o principal responsável pela degradação do capital social, né? O que é esse capital social para o Putnam, né? São as redes de contato que nós temos, no qual desenvolve confiança interpessoal e nos estimula para uma confiança institucional e uma participação política, né? Então, para o Putnam, ele estaria dizendo, então, que a TV, ela degrada esse capital social devido ao consumo de entretenimento e não de informação. Nós somos seletivos, nós escolhemos aquilo que nós queremos ver. Entre um filme divertido e o noticiário que vai falar de assuntos que são importantes, mas que, ao meu ver, não fazem diferença no meu dia a dia, eu vou escolher o filme. Então, eu vou estar escolhendo o entretenimento. Então, o Putnam, ele acredita que a televisão, ela destrói o capital social por substituir essas interações e atividades sociais dos indivíduos. Soma-se a isso a descoberta de que os indivíduos que acessam a TV
mais com o intuito de entretenimento, apresentam com certeza para ele, no estudo dele, uma menor confiança e predisposição para participar de atividades em grupos, né? Complementar a esse estudo, em 2015, o Putnam publicou os resultados de um estudo que ele fez com jovens, né, um estudo direto com jovens nos Estados Unidos, mas sobre o uso da internet, né? Ele corrobora o estudo anterior, de 2002, sobre a TV, porque ele diz que a internet ela também corrói o capital social, porque ela aumenta mais ainda esse isolamento do indivíduo, em especial do jovem, né? Além disso, é interessante que ele tenta estabelecer, uma relação entre desigualdade de acesso e engajamento político motivados pela internet. Então, ele identificou que, comparado aos mais pobres, os jovens de classe mais alta, e assim, por consequência, seus pais, estão mais propensos a utilizar a internet para emprego, educação, política, engajamento social, saúde, pesquisa, enfim, utilizar muito mais para informação e se colocar no mercado e muito menos para entretenimento e diversão, que é como os jovens de classe mais baixa utilizam, né? Assim, a internet por si só, ela não seria, então, capaz de aumentar a participação por essa perspectiva dos efeitos negativos, ou até mesmo de promover o engajamento político, pois depende muito do uso que o cidadão faz dela, se é para informação, se é para entretenimento, se eu sei como utilizar essas informações que eu recebo, enfim, se eu sei me comportar nessas redes sociais, né? Esses fatores que eu falei agora, dessa perspectiva pessimista, né, dos efeitos negativos, do uso dos meios de comunicação, nos ajudam a entender que essas novas ferramentas de comunicação que surgiram com o advento da internet não resultarão necessariamente em mais participação e engajamento político, né? Eu gostaria e era muito mais positiva e otimista nesse sentido, mas a gente vai visualizando que não é verdade isso, né? Eu vou trazer também mais alguns dados para corroborar com essa fala. Isso não significa negar que as redes sociais, que a internet, que essas novas mídias facilitam uma nova modalidade da sociedade civil de pressionar, né, o sistema político. Existe, eu não estou diminuindo isso, né? A gente pode se organizar, coordenar mobilizações presenciais e online pela internet, né? E isso corrobora muito com a democracia. Porém, a internet não é aquela panaceia para todas as deficiências da participação política, nem para se constituir como instrumento de mudança de uma cultura política, como também eu quero mostrar um pouco mais nos dados que eu vou apresentar na terceira parte da minha fala. Então, a partir disso, eu visualizo que a gente tem essas duas perspectivas da teoria da mobilização, da teoria dos efeitos negativos, e que a gente tem que nem ser tanto pessimista e nem ser tanto otimista. Nós temos que visualizar em cada perspectiva, em cada aspecto, como que a internet influencia, né? Se a internet influencia na socialização, se ela influencia na constituição de capital social, se ela influencia no maior engajamento. Então, existe um meio termo, nem é tanto pessimista, nem é tanto otimista, né? A partir disso, então, vou começar a ir para a minha segunda parte dessa fala de hoje, que é falar, então, sobre a internet e as redes sociais no processo de socialização política e de constituição de uma cultura política. Bom, aí vocês podem perguntar, por que falar de internet em um processo de socialização política? Nós sabemos que esse processo de socialização, ele se dá naturalmente pela família, pela escola, pela igreja, pelo trabalho e também pelos meios de comunicação, né? Todos esses agentes que eu falei são considerados agentes socializadores tradicionais dos indivíduos. Nós sabemos também que o processo de socialização política se dá de forma mais intensa durante a infância e a adolescência, mas que permanece, sim, com menos intensidade ao longo da vida adulta. Então, a internet entra nesse processo, né? Porque, frequentemente, ela é associada com uma mudança cultural, em especial entre crianças e adolescentes. Mas, tanto jovens quanto adultos estão sendo inundados por esse desconhecido, né? Com potenciais negativos e positivos, que é esse contato com a internet, que cria, então, novas ambiguidades, complexidades, enfim, medos
expectativas que podem desencadear numa mudança social, seja ela positiva ou negativa. A revolução digital, né, com a internet, as redes sociais, além de provocarem essas mudanças, podem também criar inversões significativas na hierarquia de conhecimento, pai, filho, aluno, professor. A gente sempre teve uma socialização política que era de transmissão do conhecimento do pai para o filho, do professor para o aluno, do indivíduo na igreja, o padre, o pastor, para os fiéis, do chefe para o funcionário, sem dos meios de comunicação tradicional, TV, enfim, dos jornalistas, para os telespectadores. Porém, quando a gente tem o advento da internet, das redes sociais, isso muda um pouco, porque os jovens sabem se utilizar muito melhor dessa nova ferramenta do que nós, adultos mais velhos, né? Então, a gente vai ver pela primeira vez em muitas famílias que os jovens, eles podem ter mais experiência do que os pais sobre uma inovação que é central para a sociedade, que é a mídia digital, né? E essa inversão, ela vai impactar nesse processo da socialização política, com certeza, né? Essa inversão que a gente visualiza dos jovens estarem tendo mais informações do que os pais por causa dessa internet, dessas redes sociais, que eles sabem se utilizar muito melhor do que nós, têm mais conhecimento do que nós para utilizar, ela acontece porque os jovens, eles são considerados nativos digitais. É um termo que foi criado por Prensky para descrever essa geração de jovens que é nascido, né, a partir da disponibilidade de informações rápidas e acessíveis na internet, que é diferente da minha geração, né, que é diferente da geração do Raimundo, da Olivia, que é uma geração, essa geração dos nativos digitais já nasce, né, praticamente conectada. Então, e eles assumem que a internet é um novo agente socializador e que eles podem se autossocializar a partir da internet, ou seja, eles podem buscar, eles não precisam mais ficar sentadinhos esperando que os conhecimentos sejam transmitidos pelos pais, pelos professores, pelos meios de comunicação tradicional, pela igreja. Eles podem correr atrás dessa informação, né? Então, assumindo que essa internet tornou-se um novo agente socializador do cidadão, principalmente do jovem, a socialização política ela está acontecendo de uma forma híbrida. Ela mistura o mecanismo tradicional de socialização, que é através da internalização dos valores intergeracionais passados pelos pais, pelos professores, e esse mecanismo tecnológico através da autossocialização que esse jovem faz pela internet, né? Então, por isso que é importante falar da internet num processo de socialização política e ir adiante de uma constituição, de uma cultura política, né? Nesse processo, eu vou falar primeiro sobre a formação de identidades coletivas com o uso das redes sociais, né? Porque a gente vem experimentando cada vez mais uma virtualidade do real, né? Como o próprio Castells chamou, visto que a internet ela está presente em praticamente todas as atividades rotineiras do indivíduo. E, em primeiro lugar, é importante compreender que a internet propicia um espaço de interação, no qual as pessoas compartilham seus problemas, suas opiniões e debatem sobre determinados assuntos. Eu tenho esse espaço, né, em que eu posso fazer isso, no qual eu não tinha antes, era só com as interações presenciais e com pessoas que eu conheço. Agora não, vai além disso, né, vai num espaço online, que é enorme, com pessoas que eu não conheço também. Nesse sentido, nós precisamos entender que a internet é a base que estrutura essas novas relações que compõem a sociedade em rede, né, que o Castells chamou, né, de sociedade em rede, ou o cyberespaço, cybercultura, que é como o Levy chama. Com isso, o Levy vai afirmar que a inteligência coletiva ela está construindo uma nova cultura, que incorpora, assim, os valores, as atitudes, as práticas, os modos de pensamento e também o conjunto de técnicas usadas no cyberespaço, que se trata, né, dessa cybercultura, que seria uma cultura que é universal, mas que não é totalitária, né? Esse espaço virtual permite que as pessoas formem laços, né? Elas vão ter conectividade com outros indivíduos que compartilham da mesma identidade. Então, eu vou me aproximar de pessoas que têm identidades parecidas com a minha, né? Sem a internet, eu não teria essa possibilidade, eu só me aproximo da minha família, dos amigos que eu faço presencialmente. A internet propicia que eu conheça novas pessoas com identidades semelhantes à minha, né?
Esses espaços, eles estão sendo o que a gente vem chamando de bolhas virtuais, né? Eu vou me aproximar de pessoas que têm identidades, pensamentos, valores muito semelhantes aos meus, né? E a internet, então, ela vem se constituindo em um elemento de cultura tecnológica que tem permitido a reinvenção do eu, como uma identidade fragmentada, flexível, múltipla, que vem sendo coadjuvante no desenvolvimento de novas formas de interação social e na gestação de uma nova cultura de democratização intelectual, onde esse processo de construção, desconstrução, transformação da identidade nos meios virtuais contribuem para o aprendizado do indivíduo sobre a própria substância e sua própria visão de mundo. Então, nós estamos internalizando novas identidades coletivas a partir das interações virtuais. Essas identidades são projetadas com impressões que eu adquiri dos outros, né? Eu construo o meu eu, procurando mostrar para o outro apenas os meus aspectos positivos, porque eu quero agradar, porque afinal eu quero participar de uma tribo, de um grupo, né? Eu quero fazer parte dessa bolha virtual. Então, é frequente haver uma identidade social virtual que é diferente, em alguns casos, de uma identidade real, né? São distintas entre si. Na vida real, eu tenho as minhas relações e na internet eu tenho outras relações, das quais normalmente eu quero agradar, para poder continuar naquele grupo que tem uma identidade muito similar com a minha. A gente vai estar falando, então, de uma espécie maleável de identidades instantâneas ou até mesmo de identidade líquida, né? Como o próprio Bauman fala. E que pode ser expressa através de diversos recursos comunicativos, né, visando diferentes plateias mais amplas ou plateias mais restritas, enfim, que eu possa agradar o próximo, eu possa construir um eu que agrada o próximo, né. Nessa questão, a gente pode falar que essa formação de identidades coletivas, ela apresenta consequências, como, por exemplo, um lado antissocial das redes sociais, que é importante a gente falar desse lado antissocial, né, visto que essas mensagens da mídia, elas se concentram mais em escândalos de pessoas e na disfunção institucional. Isso é um lado antissocial que a mídia tem, que a internet e as redes sociais têm. Nesse sentido, tem um trabalho publicado em 2015 da Lynch, que ao analisar o papel da mídia na Primavera Árabe, ela nos alerta, essa pesquisadora nos alerta para esse lado antissocial da internet, que é causado por essa construção de uma identidade coletiva virtual, né? É um lado antissocial não no sentido psicológico da palavra, que sem dúvida apresenta diversas consequências nos usuários, como individualismo, isolamento e solidão, mas é um sentido mais sociológico, de que a internet ela é capaz de produzir comportamentos contrários ao interesse comum e ao bem-estar de uma população. Eu posso ter comportamentos para agradar o outro e não o meu comportamento. E isso é um lado antissocial que que essas novas mídias sociais acabam trazendo, né? Então, nesse sentido, desse lado antissocial, eu vou destacar alguns pontos que eu acho importantes. Existem outros, tá? Mas vou destacar um pouco a polarização política, a intolerância política, a disseminação de ódio, e agora a gente também tem falado muito de um fenômeno fake news. Nenhum desses fenômenos, polarização, intolerância, disseminação de discursos de ódio, fake news, são fenômenos novos, na verdade, mas, sem dúvida, estão sendo ampliados pelo uso das redes sociais. Bom, nós sabemos que a internet proporciona uma seletividade de informação. Eu vou selecionar aquilo que eu quero ver. E aí, a partir dos algoritmos, cada vez mais eu só vou visualizar aquilo que eu quero ver. Se constrói o meu perfil, né, e eu pesquiso sobre aquilo, vai entrar no meu perfil, cada vez mais vai vir aquelas informações sobre o que eu penso. O que isso tem de ruim? Isso tem de ruim que as informações que não são conforme eu penso, né, elas não vão vir tão facilmente para mim, então eu não vou visualizar opiniões de pessoas que pensam de forma diferente. Essa seletividade que a gente já tinha nos meios tradicionais, eu escolhia qual canal eu queria ver, conforme o conteúdo que estava passando, eu escolhia a onda de rádio que eu queria ouvir, conforme a informação que eu queria ouvir. Isso sempre existiu, seletividade.
Mas na internet existe mais aumenta mais devido aos algoritmos produzirem, então, esse perfil do qual eu me encaixo e para mim vai vir aquilo que influencia cada vez mais esse posicionamento que eu já tenho, né? Só que essa seletividade, ela colabora para uma polarização das opiniões políticas na internet, visto que influenciam os posicionamentos extremos sobre determinado assunto político. Cada vez mais vai vir aquilo que eu penso, eu não vou ser contrariado em nenhum momento a pensar coisas diferentes, então cada vez mais eu vou me posicionando a algum determinado extremo, né? Alguns estudos argumentam que se os indivíduos estão expostos exclusivamente a pessoas ou a fatos que reforçam suas crenças, que a gente já tem, as nossas crenças pré-existentes, não havendo, assim, um ecossistema saudável de ideias concorrentes, a democracia sofre, porque a democracia ela exige informações e a polarização também faz parte da democracia. Só que o problema é que quando essa polarização é feita por falta de conhecimento, eu só sei desse lado, é só esse lado que está certo, eu não sei as outras informações, a democracia sofre com isso, né? Então a internet oferece aos cidadãos um espaço quase que ilimitado para páginas, blogs, redes sociais, que permitem, além das pessoas selecionarem essas informações conforme as suas predisposições, gera também a percepção de que essas informações políticas e partidárias que eu gosto são só as que existem. E as que eu não gosto são consideradas de extrema, tendenciosas, incompetentes e eu jogo para o lado, né? O que acaba, então, levando a uma percepção cada vez maior de que há um sistema político muito polarizado. A gente vai ter na literatura dois tipos de polarização política. Um é a polarização das atitudes ou o reforço de pontos de vista individuais. E o segundo tipo de polarização política é a polarização política em nível agregado, que é tais como o aumento da distância entre partidários com preferências políticas opostas, ou também a antipatia que esses partidários sentem um pelo outro, né? O primeiro tipo de polarização política é definida como um fenômeno de nível individual, né, que ocorre quando a atitude de um indivíduo se move com direção a uma posição mais extrema. Individualmente, eu estou me movendo ao extremo, né, com as minhas opiniões. E o segundo tipo de polarização política é definido como as preferências que aglomeram polos ideológicos. Normalmente, eu já tenho uma ideologia e vou me colocando conforme o polo. Então, é uma polarização política mais voltada a um grupo, né? Mas, independentemente do tipo de polarização, nós temos que destacar que a percepção dessa polarização muda as atitudes dos indivíduos, gera sentimentos negativos sobre os outros, que apresentam opiniões diferentes, e acaba gerando um sentimento negativo com a própria política, né? E com a própria democracia. Porque, nossa, como tem pessoas que pensam diferente de mim, são extremos, aquilo é ruim para a política, é ruim para a democracia, né? Então, mas nós sabemos, é natural da democracia e necessário polarização, é necessário grande disseminação de informações que gera, é natural isso, né? As pessoas não pensam igual. E a democracia necessita disso, desse debate, né? O problema é quando essa polarização política, ela gera resultados mais concretos, como intolerância política, disseminação de discursos de ódio, né? Que não são valores democráticos, né? A democracia necessita de tolerância política e não de intolerância. A democracia necessita de discursos, de debate, não de ódio, né? Então, apesar da internet ela proporcionar uma heterogeneidade comunicativa, o lado negativo desse desenvolvimento é naturalmente essa fragmentação, né, que a gente visualiza muito nas redes sociais, com as esferas públicas virando em direção a ilhas de comunicação política, né? Nesse sentido, essa fragmentação, ela é decorrente da proliferação de grupos que fomentam a intolerância, né? Só que a gente tem que visualizar, pessoal, a intolerância ela é ruim, porque uma atmosfera de intolerância limita a percepção das liberdades dos cidadãos e afeta, com certeza, a democracia. Nós vamos ter os estudos de Gibson que sempre falam isso e vários outros estudos que vieram depois sobre intolerância política que ressaltam a consequência de uma população intolerante acabando resultando em uma sociedade fragmentada, em uma sociedade polarizada, conformista,
inflexível e que não quer se envolver na discussão, que não se envolver na discussão é uma ameaça iminente para a democracia, né? A gente precisa se envolver no debate, né? E nós estamos visualizando esse aumento, sem dúvida, de uma intolerância política. Ela sempre existiu. Só que com a internet, com as redes sociais, a gente visualiza o aumento dela, ou se não o aumento, porque eu acho que, como eu acredito que ela sempre existiu, ela está se desnudando, né? A gente agora não tem tantos problemas em demonstrar a nossa intolerância política, né? Cada vez mais a gente acaba se fechando em bolhas de pensamento, não suportando a opinião contrária e rejeitando a todo custo e não respeitando aquilo que é diferente de mim e do meu pensamento, né? E como a internet, ela gera uma sensação de anonimato, uma sensação de impunidade, a gente acaba, então, por cometer esses crimes ilícitos, assim, de prejudicar os outros, de violar direitos fundamentais, de disseminar discursos de ódio, porque a gente tem essa sensação de anonimato e impunidade na internet, né? E aí a gente acaba gerando, então, discursos de ódio. A gente odeia o outro, a gente vai ofender o outro. Essa intolerância, ela passa da atitude, que é o meu pensamento, e já começa a ir para o comportamento, que é a minha ação, né? Que a gente visualizou muito, principalmente desde as eleições de 2014 no Brasil, né? Que as pessoas tinham dois grupos, ou tu eras coxinha, ou tu eras petralha, ou tu eras mortadela, né? Então, é complicado quando a gente visualiza a política nesses dois, como se a política fosse somente esses dois únicos, extremos, a gente não vai querer saber dela, porque a gente pode nem gostar de coxinha, mas também não pode nem gostar de mortadela. Onde a gente se encaixa nisso daí, né? Então, esses discursos de ódio, eles são ruins porque eles estão indo além da intolerância no meu pensamento, né? Da minha atitude. Já estou colocando isso em prática, indo para o meu comportamento, né? E esses discursos se caracterizam por incitar a discriminação contra pessoas que partilham de qualquer característica que seja diferente da minha. Seja uma característica da cor da pele, de gênero, opção sexual, nacionalidade, religião, ideologia, qualquer crenças diferentes, qualquer coisa que seja diferente da minha, a gente já está disseminando ódio aí pela internet, né? E esse espaço público onde as mensagens de ódio e intolerância são admissíveis, a gente visualiza que as pessoas podem se sentir amedrontadas, intimidadas para expressar o seu ponto de vista. Isso é prejudicial, né? Principalmente quando a gente visualiza no Twitter, Facebook, Instagram, que as pessoas estão ofendendo as outras, isso vai obstruir esse processo construtivo de deliberação e acabar ameaçando a democracia, né? Isso porque a gente vai visualizar que essa disseminação de um discurso de ódio, de um aumento da intolerância política, cria sentimentos de medo, de desencorajar cada vez mais as pessoas a participarem. Nossa, eu não tinha espaço para participar, agora eu posso lá postar um texto, né, sobre o que eu estou achando que está acontecendo na minha cidade, mas se alguém vem com um discurso de ódio para cima de mim, intolerante, isso pode me intimidar e me silenciar, e fazer com que eu, não quero mais saber de política mesmo, não é minha praia, eu não quero saber disso. Como também pode acabar por me engajar, tem essas duas possibilidades, mas olha, ele falou e eu sei que não é isso mesmo, vou falar cada vez mais, mas tem esses dois lados, e o lado da vítima é sempre pior, né, pessoal? Então, é complicado, não se pode permitir essa disseminação massiva do discurso de ódio, porque isso se torna muito mais agressivo e perigoso à democracia do que saudável, né? Para além, então, dessa polarização, dessa intolerância e disseminação do discurso de ódio, nós estamos visualizando um outro fenômeno que vem sendo amplamente debatido, que é amplamente debatido a partir de 2016, né, que é o termo fake news, notícias falsas, né, que é a disseminação, então, de notícias falsas nas redes sociais. A gente sabe, notícias falsas sempre existiram. O que a gente vai ter de novo, de fato, é essa disseminação pelas redes sociais, que impulsionam rapidamente, né? Porém, desde as eleições norte-americanas de 2016, quando esse termo surgiu mesmo, o termo fake news, e do próprio plebiscito do Reino Unido, se proliferou esse debate, porque a gente se compreende que essas falsas informações
sejam elas intencionais ou não, elas prejudicam, né, o processo democrático. Óbvio, elas prejudicam, as pessoas estão ali com falsas informações, passando adiante e formando as suas opiniões com essas falsas informações, né? E essa disseminação, ela pode ser intencional, que é quando eu produzo para prejudicar alguém, ou não é intencional, que é quando eu não tenho informação, que também é horrível. Eu não tenho informação, né, sobre as coisas e, recebi. E como aquilo vai ao encontro do que eu já penso, pela minha seletividade, né, e geralmente é transmitido pelos grupos no qual eu compartilho uma identidade coletiva nas redes sociais, eu acredito naquilo e passo adiante. Não é intencional prejudicar alguém, na verdade é mais com a intenção de, olha, viu, aquele político realmente é corrupto. E não é. Olha, realmente houve alguma coisa relacionada à corrupção. E não é. Olha, a Covid-19 é uma gripezinha. Não é. Né? A transmissão disso é muito perigoso. A fake news é muito perigosa. Né? A gente vai visualizar que as fake news vêm sendo utilizadas como uma forma, óbvio, de manipulação das massas e também como um refúgio para aquilo que eu não concordo. Então, muitos políticos e pessoas importantes estão se utilizando do termo fake news, apropriando do termo fake news para refutar aquilo que mancha a minha imagem, né? A própria Comissão Europeia e a Unesco alertam para isso, né? De que o termo fake news ele tem sido apropriado para refutar reportagens que não são do meu interesse. Então, é perigoso de todas as formas, né? A partir, então, desse debate das fake news, a literatura tem falado muito da importância de se investir em uma educação de qualidade. É óbvio, a gente já fala isso no processo de socialização na ciência política há muito tempo. Mas a gente precisa falar cada vez mais, né? Porque essa educação de qualidade, ela permite que os jovens, né, e os cidadãos no futuro, os próximos eleitores, aprendam a como utilizar essa internet como uma ferramenta de informação, uma ferramenta de colocação no mercado, e não só uma ferramenta de entretenimento, né? Então, vem se falando muito de uma questão de educação midiática, que também é necessário na escola, né? Para que esses jovens, eles aprendam a diferenciar os conteúdos da internet, poder utilizar de forma mais empoderada e engajada as redes sociais, para que contribua para uma qualidade da democracia. É claro, não é só educação, pessoal, é um conjunto, né, é multidisciplinar esse engajamento é necessário de diferentes fontes, diferentes frentes, né, mas destaco aqui educação, que eu acho que é essencial, mas também precisa haver uma fiscalização da internet, o engajamento maior do poder público em relação a isso, então são vários aspectos, mas eu acho que a educação, ela sempre é essencial porque ela empodera mais ainda os jovens, ela engaja as pessoas, né. Bom, mesmo apontando todas essas consequências negativas que as redes sociais, que a internet, que essas novas mídias estão trazendo para esse processo social e político, é importante destacar que ela ampliou significativamente a possibilidade de participação, de interesse, além de proporcionar um amplo espaço de debate para todos. Isso não pode nunca ser negado, isso tem que ser sempre lembrado, né? A internet deu voz. Claro que alguns autores vão falar que deu voz ao imbecil, mas deu voz, pessoal. É importante para a democracia, então a gente tem que ser educado para saber utilizar de forma adequada essa voz que está sendo nos dada, né? E agora indo, então, para a terceira parte da minha fala, que é trazer alguns dados sobre jovens, eu gostaria de destacar, do meu ponto de vista, a internet ela é positiva, por ser um novo agente de socialização, né? Ela permite ao jovem se autossocializar, não é mais só a socialização tradicional, e ela amplia, né, esses espaços de participação e interação, mas ela também é negativa, porque em muitos momentos ela corrói sim a confiança, né? Ela corrói sim o engajamento político, principalmente pela possibilidade que eu tenho de seletividade, que vai gerar uma certa intolerância, vai gerar polarização, que gera uma certa intolerância e que dissemina discursos de ódio, né? E que acaba por gerar, então, fake news, né? Notícias falsas. Porém, esse ponto negativo é muito mais resultado do tipo de cultura política que nós temos, que é isso que eu quero trazer com os dados, do que propriamente dito da ferramenta internet. A internet é só uma ferramenta. Ela está à minha disposição, como eu uso ela, é que vai fazer a diferença, né? Então,
no Brasil, a gente visualiza que por nós termos uma cultura política muito mais apática e desinteressada, nós não somos tão engajados na política, nós não utilizamos a internet como uma ferramenta política de engajamento, de participação, tá? Então, eu vou mostrar aqui alguns dados para a gente poder... aqui, eu acho que vocês já estão visualizando os dados, vamos ver. Vocês estão visualizando os dados. Esses dados que eu trago para vocês são os dados, são 2 surveys, tá digitado errado ali, mas não dei bola, são 2 surveys realizados pelo NUPESAL, Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina. O NUPESAL, ele tem uma tradição de trabalhar com jovens desde a década de 1980, né, coordenada pelo professor Marcelo Baqueiro, e nós tivemos eu tive a possibilidade, né, enquanto pesquisador do NUPESAL, de participar das 2 últimas ondas dessa pesquisa, né, com jovens de 13 a 24 anos, de escolas públicas e privadas na cidade de Porto Alegre. A gente realizou em 2015, Florianópolis em 2016 e Curitiba em 2016. Esse survey é do projeto Democracia, Mídias e Capital Social, um estudo comparativo de socialização política dos jovens no sul do Brasil. E nós estamos, né, fazendo uma nova onda, que começou em 2019, a gente aplicou o survey na cidade de Porto Alegre, e nós aplicaríamos o survey agora em Florianópolis e Curitiba em 2020, mas devido à pandemia nós não estamos aplicando, provavelmente vamos conseguir aplicar o ano que vem. Mas aí eu vou trazer alguns dados da onda lá de 2015 e 2016, que não se repetem agora em 2019, os que se repetem eu vou trazer de forma comparada, para no final eu trazer dados que são específicos dessa onda de 2019, tá? Eu trago dados bem descritivos, pessoal, para gerar alguns questionamentos e, enfim, para a gente visualizar algumas coisas. Esse banco de dados do NUPESAL, quem tiver interesse, de 2015 e 2016, procura lá a nossa página, né, que é ufirgs.br/NUPESAL, pode nos mandar um e-mail, a gente não tem disponível lá o banco, porque ele é muito pesado, mas quem nos pedir por e-mail, a gente encaminha. Dessa pesquisa saiu um produto, né, que é o livro A Juventude e os Desafios da Construção da Democracia no Brasil, né, que é um livro coordenado pelo professor Marcelo Baqueiro, que tem artigos dos pesquisadores, mas surgiu vários outros produtos, a minha tese de doutorado, dissertações de outros colegas, enfim. Então, vou trazer aqui alguns dados para vocês. Sobre a socialização política dos jovens e a internet. Essa pergunta só tem no banco de 2015 e 2016, que é média de horas por dia ou dias por semana de uso dos meios de comunicação. Então, a gente perguntou, em média, quantas horas por dia você fica assistindo TV? Em média, quantas horas por dia você ouve rádio? Ou horas por dia conectado na internet, ou dias por semana lendo jornal. Olha que interessante, pessoal. O jovem passa, em média, 9 horas por dia conectados na internet, né? Isso é muito. Se a gente visualizar que um jovem ele tem que se dedicar para a escola, para suas tarefas, para outros aprendizados, ele passa 9 horas do dia conectados na internet, nas redes sociais. Em média, 2 horas e meia assistindo TV, 1 hora ouvindo rádio e poucas vezes por semana, olha ali, 1 a no máximo 2 lendo jornal. Né? Então, ou seja, o jovem está sendo socializado das mídias, dos meios de comunicação, o jovem está sendo mais socializado pela internet, né? Bom, informa-se para saber mais sobre assuntos políticos, né? Aqui eu só estou apresentando a soma das respostas sempre ou às vezes. As respostas nunca ou raramente eu tirei, só sempre ou às vezes, a porcentagem delas. Então, informa-se para saber mais sobre assuntos políticos. A gente vai visualizar que 93 e 88% dos jovens se utiliza mais da internet. É um meio de comunicação, novamente, que os jovens se utilizam mais. Primeiro, eles ficavam mais tempo conectados, e agora sobre assuntos políticos, especificamente, eles buscam informações na internet. Depois eles buscam mais informações nas redes sociais e na TV,
né? E aí, depois, no jornal impresso e, por fim, pelo rádio. O rádio, em muitos lugares, principalmente nas capitais, né? Que é o nosso caso aqui do estudo das capitais, o jovem já não ouve tanto rádio como antes, né? Que, claro, se a gente aplicar essa pesquisa no interior, eu acredito que vai ter uma diferença. Os jovens, eu venho do interior e escutei muito mais rádio do que escutei também muito rádio como TV, como assisti muito TV. Então, é diferente o perfil, né? Então, esse perfil, lembrem-se, são de jovens das capitais, né? Esse dado aqui, gente, ele é muito interessante. Eu acho ele um dos dados mais importantes dessas duas pesquisas. E ele tem 2015 e 2019, tá? De 2015 e 2016, ali é uma média das 3 capitais, tá? E 2019 é só o dado de Porto Alegre. A gente perguntou o seguinte: na hora de formar uma opinião sobre assuntos políticos, qual é a primeira e qual é a segunda das instituições mais importantes? Lembrem-se, os trabalhos de socialização política sempre trouxeram, em primeiro lugar, a família, em segundo lugar, a escola. E aí, se a gente for visualizar ali, 39% indica a família em primeiro lugar, mas a escola já não é mais o segundo agente mais importante. A gente vai visualizar que a internet e as redes sociais ficam com 25% em 2015 e 2016, tá? E olha o dado para 2019, esse dado ele fica ainda mais agravado, né? Que a família diminuiu de 39% para 36% em primeiro lugar. Não é uma grande diminuição, mas é uma diminuição. E a internet, já em primeiro lugar, ela mostra que é 25%. Né? Então, a internet vem substituindo muito, principalmente a escola, né? E fico com medo de, quando aplicar novamente essa pesquisa, daqui a pouco ela já esteja ali com a família, né? É perigoso isso, né? Porque o jovem se autossocializa, ele busca, né? E a gente sabe que muitas das informações precisam ser transmitidas, precisa ser analisado o que vai ser transmitido, né? Enfim. A gente pergunta também, esse dado é só de 2015 e 2016, qual é a motivação do uso da internet, né? Se é para entretenimento, informação ou ambos. Bom, claro, como tem a possibilidade de resposta ambos, os jovens vão ali para ambos, né? Mas quando a gente separa e faz essa análise entre jovens de escola pública e jovens de escola privada, a gente visualiza bem a diferença conforme o estudo que o Putnam traz lá em 2015. Os jovens, claro, que lá ele trabalha com a questão de renda, né? Aqui eu só estou falando de uma questão de escola pública e privada, para fazer essa análise. A escola privada, os jovens se utilizam mais para informação e ambos. E o jovem de escola pública se utiliza mais para entretenimento. Né? Então, é bem complicado a gente visualizar que a educação ela precisa ser, nesse sentido, muito mais reforçada, né? Uma educação de muito mais qualidade. Bom, aí quando a gente fala sobre confiança, também é um dado só de 2015 e 2016, nas informações políticas, aqui é a soma das respostas confia e confia mais ou menos. A gente vai visualizar que em média, 90% dos jovens confia na internet. E 85%, 86% confia nas informações políticas vinculadas na internet. Isso é um perigo, principalmente com as fake news, né? Sobre interesse por política, a gente pode fazer uma comparação entre aqui 2015 e 2019. O interesse por política ele é baixo, a gente vai ver que os jovens ficam mais ali na coluna do pouco, né? Entre 60 em 2015 e 57 aqui em 2019. Então, o jovem, de forma geral, é desinteressado, que nem um adulto, que nem nós adultos na política, né? Aqui eu vou trazer alguns dados de intolerância, assim, de forma geral. Intolerância política no nível atitudinal, ou seja, no meu pensamento, né? Você se incomoda em estar com pessoas de outras religiões, de outras raças, imigrantes, homossexuais, de outras classes sociais, com opiniões políticas diferentes, esquerda ou de direita. Só para, rapidinho nesse dado, vocês visualizam que, de forma geral, os jovens não são intolerantes. A intolerância dele começa a aumentar um pouco mais quando é específico sobre política, né? Quando é específico quando a gente pergunta com opiniões políticas diferentes, de esquerda ou de direita, né? Então, nesse sentido, o jovem vai se demonstrar mais intolerante. E a intolerância no nível comportamental, ou seja, da minha ação, saiu do meu pensamento, está indo já para a minha ação, aí a gente visualiza que o jovem é um pouco mais intolerante. A gente perguntou, excluiu algum amigo ou familiar de suas redes sociais por postarem opiniões diferentes das suas? 77% dos jovens indicam que sim, que já expulsaram alguém, desculpa, falei errado, né? 23,1% indicam que sim, isso já aumenta significativamente.
com relação ao atitudinal, que eram porcentagens bem mais baixas, né? E deixou de falar com algum amigo ou familiar por possuírem opiniões diferentes das suas? Quase 15% dos jovens disseram que sim, né? Aí eu fiz aqui um cruzamento entre o uso da internet com intolerância, só com as respostas de muito intolerante, né? Então, o uso da internet com a intolerância. Quanto mais eles usavam a internet com relação a eles terem muita intolerância. Eles apresentam, então, que eles têm 4,9% de pessoas que eles são intolerantes com pessoas de opiniões políticas diferentes, para quem tem nada pouco ou moderado a muito do uso da internet, tá? Quando a gente visualiza já pessoas de esquerda ou pessoas de direita, a gente vê uma diferença, né? Os jovens que utilizam nada a pouco a internet têm menos intolerância do que os comparado com que usam mais, moderado a muito, né, a internet, com relação à intolerância com pessoas de esquerda. E a mesma coisa acontece ali com pessoas de direita. Agora também o uso da internet versus a intolerância, só que com relação à intolerância comportamental, né? Então, quem usa nada a pouco de internet apresenta 20,6% tem intolerância com relação a ter excluído os amigos, e quem usa mais a internet teve mais intolerância, 29,2% excluiu algum amigo, né? E deixou de falar a mesma coisa, né? A gente vai visualizar que quem usa menos internet, também é natural isso, se usa menos internet, não vai ter feito alguma ação na internet, mas é importante visualizar isso como uma forma de impacto na intolerância. Então, um jovem que ele utiliza mais, ele vai ter deixado mais de falar com as pessoas com relação a isso. Aí eu quero trazer alguns dados sobre fake news para já ir finalizando essa fala. A gente perguntou, aí são dados, né, de 2019, desde a intolerância são dados de 2019. Você pesquisa em outras fontes sobre notícias de política postadas nas redes sociais, 32% só dos jovens diz que sim, ou seja, 68% recebe aquela informação nas redes sociais e não pesquisa em outras fontes, tá? Você concorda que houve um aumento na divulgação de notícias falsas no Brasil? Eles concordam, assim como nós também concordamos, né? 81% dos jovens admite que há um aumento, sim, na divulgação de notícias falsas. E, por fim, a gente pergunta, você já teve contato com fake news em algum desses meios? Aqui não é para fechar 100%, para vocês entenderem. A gente fez uma lista, apresentou essa lista ali de e-mails, e eles têm que dizer se frequentemente, às vezes ou nunca. E eu botei ali a porcentagem só do frequentemente, né? A rede social que apresenta, o canal que apresenta mais contato com fake news foi o Facebook e, em segundo lugar, o WhatsApp. Para vocês visualizarem, as mídias tradicionais, eles não apontam, não é muito alto, apesar de 19% dizer que nos jornais e revistas tenham tido contato com fake news, a gente percebe que essas fake news, de fato, ela é um fenômeno das redes sociais, da internet, porque eles apontam Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram como os principais contatos que eles tiveram com esses meios, com esses contatos com fake news, tá? Vou fechar aqui. Então, para finalizar, né, essa fala, a partir disso que eu falei, eu gostaria de retomar aquelas perguntas que eu lancei lá no início. Vou ver se eu lembro, mas não para trazer respostas definitivas, né? Mas mais para a gente visualizar essa relação entre democracia, mídia e redes sociais, né? Então, se nós brasileiros, de forma geral, somos apáticos em relação à política, como que nós utilizamos a internet e as redes sociais? Essa foi uma das primeiras questões que eu lancei lá no início. Pelos dados dos jovens e pelo que a gente já visualizou que a literatura nos traz, nós estamos utilizando mais para entretenimento a internet e as redes sociais, de forma geral, né? Nós estamos selecionando os conteúdos, nós estamos gerando uma certa... nós estamos desnudando essa nossa intolerância política e aumentando a disseminação de discursos de ódio, né? E as pessoas que mais vão ao encontro do que nós pensamos são as pessoas que a gente fecha ali a nossa identidade coletiva nessas bolhas virtuais, né? Bom, ao utilizarmos esses novos instrumentos, nossa cultura política está sendo impactada, positiva ou negativamente?
Bom, conforme esses dados, é possível perceber que existe sim um ciclo vicioso, porque a gente parte de uma cultura política que é apática, né, que a gente não tem interesse, aí a gente utiliza a internet de forma seletiva, que impacta na manutenção dessa cultura apática. A gente não está tendo uma grande transformação nesse curto prazo, né? O que está e isso é mais demonstrado ainda porque a gente está caracterizando a nossa cultura política cada vez mais como uma cultura política intolerante, polarizada e que dissemina discursos de ódio. E agora que dissemina fake news também, né? Para a gente quebrar esse ciclo, é aquilo que eu falei, é educação de qualidade, que ensine a usar as tecnologias a seu favor, que nos empodere, né, os jovens, os cidadãos, para serem politicamente mais ativos, né? Claro que não é só uma educação, pessoal, nós necessitamos de várias frentes, mas é fundamental. Bom, e por consequência, como esse advento das novas tecnologias de informação e comunicação está contribuindo ou não para o que estamos vivenciando atualmente no cenário político? Nós estamos vivenciando um momento de crise política, né? E a pandemia agravou mais ainda isso, onde as pessoas já desconfiam cada vez mais das suas instituições, do seu sistema político, e a internet corrobora com isso, porque por proporcionar um amplo espaço de interação e de fala, reforça ainda mais esses valores de desinformação e desconfiança no momento. No entanto, para concluir, eu quero dizer que todas essas respostas, elas são conjunturais, né? As consequências do uso da internet ainda estão sendo desenhadas, a gente não pode criar expectativas nem positivas e negativas, porque isso ainda tem a curto e médio prazo mais interações que vão nos trazer outras possibilidades de respostas. Mas o mais importante não é o que as redes sociais fazem com os cidadãos, mas sim o que os cidadãos fazem com essas redes sociais. Então, acho que era isso que eu queria falar e estou aberta para as questões. Obrigada, Jennifer, está todo mundo me ouvindo? Obrigada pela excelente explanação, super atual o tema. E agora a gente vai abrir para perguntas, então quem tem perguntas, coloca aqui no chat que eu vou direcionar para a Jennifer. Eu vou começar com uma pergunta. Jennifer, em geral, a gente explica tudo pela internet ou não explica nada pela internet, né? Os textos falam que a internet são responsáveis por junho de 2013, pelas manifestações, por tudo que está acontecendo no Brasil, mas tem outros textos, outras vertentes que ponderam demais. Ah, mas os meios de comunicação são antigos, a televisão já fazia esse papel, quer dizer, ou se aposta muito ou se esvazia muito o papel da internet. O que você acha? Qual que é o poder que ela tem de fato para explicar essas mudanças e crises que a gente está vivenciando? Bom, eu concordo bem com o que eu falei, eu não concordo tanto com o positivo quanto o negativo, acho que tem que ter um meio termo mesmo, né? A gente já tem os meios tradicionais que já traziam de fato tudo isso, né? De polarização, enfim, mas a internet, ela tem um impacto, sim, porque ela nos possibilitou um espaço de fala. Isso é diferente dos meios tradicionais, não tem como negar isso, né? A gente visualizou em 2014, a gente visualizou pela Primavera Árabe e depois aqui no Brasil a partir de 2013, né, com as manifestações de 2013, 2014, que a internet nos possibilitou esse espaço de marcar, né, de marcar encontros e sair para a rua. A gente vai visualizar isso depois no Ele Não também, né, quando as pessoas foram às ruas pelo impeachment da Dilma e depois quando fomos às ruas pelo Ele Não, marcado pela internet, isso foi construído nesse ambiente virtual. Então, tem sim o seu impacto e é importante, mas nem pode se dar um impacto tão extremo, porque já é natural da nossa cultura política, nós utilizarmos dessas ferramentas um pouco de forma negativa, pelo menos no Brasil, porque a gente tem uma cultura política que ela é uma cultura política desinteressada. Então, se eu sou desinteressado com a internet, eu não vou utilizar ela para aprender mais ou me engajar mais, né? Eu acho que o papel dela tem que ser dado conforme o nosso uso dela, né? Não que ela venha nem para tanto nem para pouco, mas é mais pelo nosso uso dela. Bom, aí o Rogério, muito obrigada, pergunta, você acredita que essa conjuntura de educação que essa conjuntura de educação mediada por tecnologias imposta pela pandemia pode levar a uma nova percepção do brasileiro, em especial do jovem, sobre como usar a internet? Sim,
a gente precisa de uma educação que nos mostre como utilizar essa internet de forma mais empoderada, mais engajada. Então, eu acredito que sim, a educação, ela necessita ser mediada por novas tecnologias, os profissionais precisam ser atualizados, né, para isso. Por exemplo, a gente agora está passando por um momento muito ruim, né, que a gente está com as aulas suspensas, e a possibilidade de um retorno das aulas no ensino superior de forma remota, né? Assim como já está acontecendo, pelo menos aqui no ensino fundamental e médio, já está acontecendo de forma remota. Só que eu não aprendi esse ensino mediado pela tecnologia. Eu vou lá na sala de aula e dou aula com a minha garganta e com a escrita no quadro. Então, a gente tem que aprender. Então, o profissional da área de educação, ele precisa ser ensinado a isso para se utilizar dessas novas tecnologias e poder passar, então, e ensinar esse jovem a como se utilizar. É essencial uma educação midiática para que haja, assim, uma percepção nova da própria política. Tem mais uma pergunta aqui do Rodolfo. Na internet temos vários canais crescentes, como o Instagram e o TikTok, que, aliás, adoro o TikTok, é um vício. No contexto das fake news, a internet continua forte em quais canais? Rodolfo, muito obrigado. Rodolfo foi meu colega aqui no doutorado. Um abraço, Rodolfo. Obrigada pela pergunta. Bom, com relação a fake news, aquele dado ali dos jovens, a gente já percebe que o principal canal é o Facebook e o WhatsApp. E a gente vai visualizar em outras pesquisas que trabalham com adultos, né? A própria pesquisa do Ipsos vai demonstrar que, de fato, o canal que mais propaga fake news, que mais se propaga fake news, é o WhatsApp, porque é algo pessoal, né? Eu vou utilizar aquele canal de forma pessoal. Então, a fake news, ela continua muito forte no próprio Facebook e principalmente nesses canais pessoais que são o WhatsApp, né? Que a gente vai transmitir mais ainda. O WhatsApp, porque quando eu crio, é minha família, são os meus amigos, eu crio aqueles grupos, eu faço parte de grupos que pensam similar a mim, então é onde eu posso mandar aquilo mesmo eu sei que é fake news ou não sei, mas eu acredito, Rodolfo, que é mais esses dois canais, o Facebook e o WhatsApp. Eu pulei aqui duas perguntas, uma é do professor Vitor Santos, que é professor aqui da UFPI, ele pergunta se você possui dados sobre se existem diferenças entre os usuários dependendo da plataforma utilizada. Por exemplo, aquele que utiliza mais Twitter em comparação com aqueles que utilizam mais o Facebook, etc. Vitor, temos a possibilidade de fazer essa análise. Eu não fiz essa análise, esse banco de dados faz, acho que um mês que foi finalizado, um mês, mais ou menos, que foi finalizado, e aí a gente está começando a fazer essas análises bem iniciais, que são mais descritivas. Mas a gente tem a pergunta, né, de quais são essas redes sociais que tu mais utiliza, e a gente pode fazer cruzamentos, correlações, para compreender e poder comparar, para verificar como que está se constituindo essa cultura política conforme os diferentes canais que eles se utilizam. Então, o banco tem essa possibilidade. O Gabriel, que é aluno aqui do mestrado em Ciência Política, ele parabeniza pela apresentação, ele se questiona, né, até que ponto a internet permite construir e estabelecer um capital social entre os indivíduos. Você falou de uns trabalhos do Putnam, que fala que ele contribui, então, negativamente para o capital social, mas tem trabalhos que falam que que a internet contribui positivamente para o estabelecimento desses laços? Sim, a gente vai ter um trabalho um pouco mais da área da comunicação, da professora Raquel Recuero, que é da área de jornalismo, né, da comunicação, que ela trabalha mais com essa questão de que pode ser um canal de aumento do capital social, né, de constituição de um capital social. A própria Pippa Norris, apesar de não falar o termo capital social, ela vai falar que é um aumento de participação política, de um engajamento. Se nós compreendermos capital social conforme os termos do Putnam, né, que é confiança, participação, nós também iríamos a esse encontro de dizer que também há estudos, a Norris também corrobora com esses estudos de que visualizam que a internet ela vai aumentar a participação, aumentar os níveis de capital social. Mas vejam bem, isso vai muito de como que a gente se apropria desse uso da internet. O Putnam diz que corrói porque a gente fica só ali no celular, a gente fica ali o dia inteiro, só aqui, e aqui a gente fica sem conversar com as demais pessoas. E isso iria corroer o capital social que eu tenho com as pessoas na minha volta.
No entanto, a gente pode criar laços com pessoas na web, que seria um outro tipo de capital social. Então, ele está falando de corroer esse capital social já existente na sociedade, nas minhas interações presenciais. Mas um capital social virtual não necessariamente, vai ser ao contrário, ele vai ser mais ativado quanto mais eu estiver nas redes sociais. Eu tô aqui de novo. Eu acho que, enquanto as pessoas fazem ou não mais perguntas, eu queria pedir uma indicação de bibliografia sobre o quanto a internet, o uso da internet, como ela está sendo usada hoje, impacta nessa crise do sistema político, nessa desconfiança que as pessoas têm das instituições, em especial dos partidos políticos, né? Então, essa relação entre internet e crise do sistema político, do sistema representativo. Uhum. Bom, aqui no Brasil a gente não tem muitos trabalhos na área da ciência política trabalhando com a questão da internet, né? A gente vai visualizar uma literatura muito mais externa com relação a isso. Por exemplo, quando eu estava fazendo a minha tese, eu visualizei pouquíssimos trabalhos aqui voltados para a internet. Dentro da ciência política, raríssimos, é mais fora, mas a gente vai visualizar trabalhos aí fora que trabalham com isso, que aí seriam, por exemplo, eu posso passar, depois copiar aqui, mas seria Lynch em 2015, que faz essa análise da internet com a Primavera Árabe, e essa possibilidade de participação e a própria representação política como fica, né? A gente vai ter os trabalhos voltados para a socialização política na internet, do Mac Anderson, enfim, algumas literaturas bem externas mesmo, professora, para a gente poder falar sobre isso. Mas, mesmo assim, a gente vai visualizar também a literatura do Putin em 2015, do livro Our Kids, que ele vai trazer esse uso da internet pelos jovens, também é uma literatura bem interessante, porque trabalha com essa possibilidade de participação e como que fica essa representação política. Sim, lembrando rapidamente, eu falo essas, mas existe uma literatura mais ampla, mais externa, não muito brasileira. Tem uma outra pergunta aqui do Eduardo, que é como combater a polarização negativa da opinião política a partir da seletividade criada pelos algoritmos. Olha, Eduardo, combater a polarização política, ela é complicada, principalmente essa polarização gerada pela essa seletividade criada dos algoritmos. A gente combate sempre com eu vou voltar, uma educação que seja voltada a visualizar que aquilo não é só o que se está pensando, que não é só o que eu penso que é o correto, ou o que eu penso que é o que existe, que existem outras formas de pensar, né? Então, por exemplo, quando a gente perguntar, mas como combater polarização negativa? Com informação, com educação, né? Então, a mídia tradicional, ela precisa cumprir cada vez mais o seu papel social, que é o de informar, para combater essas coisas negativas geradas nas redes sociais e na internet. E, junto, claro, uma educação muito voltada a isso. Um compromisso também do político, né, do ser político, da política, em mostrar que essa polarização ela é importante, mas a polarização negativa ela tem que ser combatida. Então, não existe só no cenário político coxinhas e mortadelas, existe no cenário político aí toda uma linha, né, ideológica que é ampla e que a gente pode entrar nela e não polarizar dessa forma tão negativa que impacta no voto, como impactou principalmente no voto nessas últimas eleições, né? Então, eu sempre digo que é a questão da educação e combater com informação também. Bom, acabou as perguntas, eu vou encerrar com alguns agradecimentos. Quero agradecer muito os alunos e colegas aqui da Universidade Federal do Piauí que assistiram e que vão assistir a gente, alunos e colegas também de outras universidades. Para quem não sabe, por trás de tudo isso está o coordenador do programa de Ciência Política, o professor Raimundo Júnior. É ele que liga a minha câmera, desliga a câmera, convida as pessoas, ele é a cabeça por trás de tudo isso. Obrigada, Raimundo, pela excelente sequência de lives e pela oportunidade também para que eu participasse de uma. No controle de qualidade dos programas, a gente tem o Vitor, que fica escrevendo se está bom e se não está. Obrigada, Vitor, então, por tornar os programas muito melhores. Quero agradecer também muito a Jennifer. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com ela hoje. Obrigada pela disponibilidade. Eu me despeço. Uma boa semana para todo mundo com muita saúde. Tchau.
Pessoal, muito obrigada Raimundo, obrigada Olivia, obrigada a todo mundo que assistiu aqui, mandou perguntas. Eu espero que eu não trouxe respostas definitivas, a gente não tem, a ciência é exatamente isso, a gente está sempre em evolução, né? A gente não pode trazer nada definitivo na nossa área, a gente traz questões que avaliam a conjuntura. Então, muito obrigada, pessoal, espero ter ajudado em alguma coisa, e qualquer interesse que vocês tiverem com esses dados que eu apresentei, então procurem lá no site do Nupesal, que é ufrgs.br/Nupesal, ou no Facebook, né, também do Nupesal, que a gente tem como repassar esses dados e trocar ideias, que eu acho que é importante a construção de uma área que trabalhe com comunicação política e com jovens no Brasil. Então, muito obrigada, pessoal. Até uma próxima oportunidade.